Olá, queridos, falando ainda sobre o vaso de honra, nós passamos pela fase da escolha, passamos pela fase do curtimento, passamos pela fase do pisamento e aí chega então a terceira fase, que é a fase dos acréscimos. Não sei se você sabe, mas a verdade é que o barro, antes que ele seja feito de um vaso, ele recebe alguns acréscimos. E uma das razões que precisa é para que também o vaso não se quebre. Interessante que estudiosos dizem que se não houver uma mistura de palha fina, pedra triturada e restos de cerâmica, o barro fica fraco e o vaso fica frágil. E um vaso, ele não pode ser frágil. O vaso tem que ser forte para suportar tudo que vem sobre ele. E essa fase dos acréscimos é muito interessante. Você prestou atenção no que é acrescido ao barro? Olha, palha fina, pedra triturada e restos de cerâmica. E o vaso feito assim, ele é forte, ele é duro. Não é igual um vaso de porcelana que quebra à toa, né? Tem prato, tem vaso, tem que quebra à toa. Você tem que ter um máximo de cuidado. Agora, o vaso que é forte, ele aguenta tudo que vem sobre ele. Que fase de acréscimos são esses? Bom, eu acredito que o acréscimo que eu me refiro aqui, quando Deus está construindo um vaso de honra para ele, são os dons do Espírito Santo, né? Que vem como acréscimo na nossa vida, para nos aperfeiçoar, para que a gente seja mais usado por Deus. Então, nós precisamos do Espírito Santo para sermos um vaso de honra dos seus dons, da capacidade que vem de Deus, que é a quarta fase, para que se construa um vaso de honra. E então chegamos à última fase, que é a fase do molde, quando o oleiro então vai agora, depois de acrescentar tudo, ele vai moldar o vaso ao jeito que ele quer. A nossa vida é assim. Então o oleiro é que vai determinar que tipo de vaso ele vai usar. E nós temos que ter essa capacidade de entender e permitir que o Espírito Santo nos molde segundo aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Você não pode ser o que você quer ser, você tem que ser o que Deus deseja que você seja. A gente canta isso e abre mão dos sonhos e quer, mas às vezes isso na prática não é tão fácil assim. Mas essa fase é quando o oleiro vai pegar o barro que está prontinho e vai moldar segundo ele deseja que seja feito. Você viu, meu irmão, você sabe, meu amigo, que ser um vaso de bênção, um vaso de honra não é fácil. Temos que passar por essas fases. Rapidamente, para terminar, a fase da escolha, fomos escolhidos por Deus. A fase do curtimento, quanto mais tempo esperando, maior será a obra que Deus tem para nós. A fase do pisamento, para que o ar saia, para que a nossa autoconfiança, o nosso orgulho saia. A fase do acréscimo, onde o Espírito Santo vem para nos capacitar e nos ungir. E a fase do molde, para que nós sejamos a imagem e semelhança daquele que vive e reina para sempre. Que você e eu sejamos um vaso de honra para a glória e honra do nosso Pai Celestial. Deus te abençoe.